Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, quarta-feira, 17 de maio. Confira os destaques desta edição. Rally 2023. A abertura oficial do evento é nesta quinta-feira. E o Observatório Social do Brasil em Erechim se prepara para iniciar as aulas nas escolas para formar observador mirim. E a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, através da Sala do Empreendedor, em parceria com a Secretaria da Fazenda e com o SEBRAE, realiza no próximo dia 23 de maio o Talk sobre Empreender MEI, tirando dúvidas sobre o microempreendedor individual. Os palestrantes serão Tiago Lando, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Itamar Dalauba, que é da Secretaria da Fazenda, e Miguela Guellen, que é do SEBRAE. A atividade vai acontecer no auditório do CDL Erechim, na rua Nelson Heller, 180, no 5º andar, a partir das 19 horas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3520-7113. E nesta quinta-feira, Erechim recebe mais uma etapa do Rally Erechim Brasil, que neste ano completa 25 anos, tornando a capital da amizade na capital brasileira do Rally de velocidade. Com provas válidas pelos campeonatos sul-americano, FIA Codasur, brasileiro e gaúcho. Acompanhe a entrevista que nós fizemos com o experiente navegador Vinícius Anziliero. E nesta quinta-feira nós temos a abertura do Rally Erechim e este ano comemorando 25 anos aqui no nosso município. E para falar um pouquinho sobre essa trajetória do rally, está aqui conosco o navegador Vinícius Anziliero, que vai estar nas pistas junto com o Milton Palhoça, dando aquele show que a população toda adora assistir. Bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Sandra. Prazer estar aqui novamente nessa casa, né? Agora falando um pouquinho diferente, né? Falando um pouquinho de rally. Rally que começa já no dia, agora nessa quinta-feira, com a largada promocional e as especiais a partir de sexta-feira vai ser um show realmente para todo o público. Se não podemos esperar alguma coisa diferente já no início, aí na largada promocional? Tem algumas surpresas, né, previstas, né? E se a gente fala alguma coisa já deixa de ser surpresa. Mas a largada, o pessoal já está montando a rampa também, né? Vai ser uma largada muito bacana. E também novidades nas especiais, né? Além, não são só aquelas velhas conhecidas, né? Teremos também especiais novas. E o Super Prime, que é o ponto máximo do Rally de Erechim, né? Na sexta-feira à noite, certamente vai estar muito bom. Nós temos um grid muito bom de veículos 4x4, né? E que realmente vão dar o show. São mais de 50 equipes, carros competindo, né? Mais ou menos isso? Isso, nós temos 50 inscritos, né? E desses 50 nós temos 17 veículos 4x4, né? Que é um número muito, muito elevado, que é o que o pessoal procura mais, né? A gente não pode desmerecer os outros, mas o público vai realmente para ver essas máquinas que são fantásticas, né? Máquinas que correm, inclusive o Campeonato Mundial de Rally, vão estar em Erechim mais uma vez. Você e o Milton Palhoça já estão há muitos anos competindo no Rally de Erechim, fazem parte de toda essa trajetória. É sempre uma expectativa para a próxima prova ou já não tem mais toda aquela emoção da primeira prova? Não, todo o Rally é um Rally diferente, né? Você tem expectativa, até porque as especiais mudam, o piso muda, o teu veículo muda, você também, né, ao longo do tempo vai ficando mais experiente. Mas a gente sempre diz aquela máxima, né? Se quando você vai largar um rally não dá aquele friozinho na barriga,
é porque você acostumou com aquilo, não faz mais parte de você. Então pega e vai procurar outra coisa. O bom é você chegar toda vez que vai, até não dar a primeira largada e você não sair descarregar aquela adrenalina, aí vai embora. Mas se você perder isso, você perdeu aquela adrenalina, aquela coisa, aquele suar frio na hora de largar, é porque aquilo virou rotina para você e talvez não seja mais tão interessante para você fazer. Então, certamente, todo o rally, por mais que sejam especiais, algumas já conhecidas, por ser em casa, a logística mais fácil, tudo sempre dá aquele frio na barriga e sempre é um rally diferente. E esse vai ser mais um rally espetacular. Pois é, vocês vêm com que carro esse ano? O que a gente pode esperar de surpresa no veículo de vocês? Na verdade, nós trocamos o carro ano passado, né? Nós já competimos ano passado, primeira vez com esse veículo. Foi difícil a adaptação até, é um Mitsubishi Evo, que nem o veículo que nós tínhamos. Mas para esse ano, então, a gente fez algumas mudanças, né? Até para o Milton se encaixar melhor no carro. Já andamos a prova de Goiânia no início do ano, não tivemos problema mecânico, tivemos que abandonar a prova. Fizemos mais uma mudança para a prova de estação, que foi apenas 21 dias atrás, né? Em estação se comportou muito bem, viemos brigando até o último especial por segundos, né? Nós largamos o último especial com 1,5 segundos na frente do nosso concorrente, no final ele baixou, acabou ficando 3 segundos apenas. Isso prova de 20, 30, 40 minutos, né? Você ficar 0,3 segundos numa especial e 3 segundos no final do rally é muito apertado, então a gente vem com um ritmo muito bom. Expectativa em casa, que é um local onde mais ou menos conhece, e tentar a vitória para tentar sair daqui líder do gaúcho e do brasileiro. Pois é, Vini, o Salto dos Verdureiros sempre foi a sensação maior do rally, onde as pessoas esperavam os saltos mais bonitos. Esse ano está programado esse salto também? Eu não vi as especiais ainda, né? A gente não pode, vai poder percorrer especiais a partir da vistoria administrativa, então a partir de amanhã a gente vai percorrer. Mas, pelo que a gente viu no lançamento, o salto dos verdureiros é o contrário essa vez. Meu Deus. Né? Então, se é aquilo que a gente imagina, se não mexeram nele, é um salto muito maior, mas muito mais perigoso também para o veículo. Então vai ser muito de como vai estar o rally, porque a especial do Salto dos Verdureiros é a segunda especial e a última especial de domingo. Então se o rally tiver mais ou menos controlado, as distâncias entre os concorrentes não estiverem muito apertadas, ali certamente é um ponto do pessoal vai dar uma tirada de pé para não ter um problema mecânico. Porque se você salta errado ali, quebra, e é 500 metros antes da chegada da última especial, então muitas vezes não vale a pena vir se arriscando tanto. Agora, se os tempos forem que nem os tempos ali de estação, que vem decidindo especial por segundo, certamente ali quem tiver mais coragem ganha o rally. Que legal. Alguns pilotos preferem chuva, outros preferem sol. A equipe de vocês, o que vocês preferem? O que é mais fácil nesse rally? Na verdade, o desafio é igual, né? Com o piso seco ou com o piso molhado. O grande problema é no levantamento. Então você vai fazer o levantamento, nós temos previsão de chuva, acho que para domingo de tarde, né? Então nós vamos fazer o levantamento na quinta e na sexta-feira com piso seco. Então você faz um tipo de levantamento. Você não sabe onde tem uma sombra, onde acumula água, onde tem uma valeta que acumula água, Sim. porque daqui a pouco fica muito liso. Então se você faz o levantamento de seco, melhor é andar com seco. Agora, se você já faz o levantamento na semana com o piso molhado, aí pode ser molhado também, que não tem problema. Para o público é um pouquinho pior, mas para quem compete é a mesma adrenalina. Só o que ocorre é, se você faz o levantamento em piso seco e depois pega ele molhado, você pode ter uma surpresa e acabar não completando a prova. Se é o contrário, se faz o levantamento no piso molhado e vai para o seco, você vai na primeira passada, você já vai marcar onde você tinha marcado que era um liso, você vai tirar, vai deixar mais um acredita, um confia, algo assim, para o piloto também não se atrapalhar muito naquele trecho, e não tem problema. O problema é quando você levanta ele no seco e daí dá, como já teve anos, dá uma tormenta d'água e o especial muda completamente. Então, além da pessoa ficar um pouco, o competidor ficar um pouco mais receoso, também pode gerar mais acidentes. Nesse rally e em todos os rallies, algumas regras de segurança devem ser respeitadas. Quais são as orientações de vocês como piloto e navegador para o público que vai assistir e de repente quer conseguir tirar uma foto espetacular? A gente sempre fala assim que o rally ele é um esporte mais perigoso para quem assiste fora das normas do que para quem corre. Porque você está correndo num veículo que ele tem uma aula de segurança homologada FIA, o cinto de segurança é o cinto que usa na Fórmula 1, é o cinto que se usa dentro do rally. O capacete é o capacete que se usa na Fórmula 1. O Hans, que é um protetor cervical, é o mesmo que se usa na Fórmula 1. Então, o que vem da Fórmula 1 homologado FIA, tudo é usado
dentro do veículo do rally. Então, se o veículo de rally sair 10, 20, 30, 40 capotagens, você vai sair tonto. Eu tive vários acidentes já, até agora o que eu tive de mais grave foi que eu bati um pouco, um banco era meio largo, eu bati no banco e quebrei uma costela. Mas o piloto do meu lado não fez um ferimento sequer. Então, tem esse perigo para quem assiste fora das normas. Por exemplo, procure sempre um local mais alto do que a pista, nunca local abaixo da pista, nunca na saída de curva, sempre para o lado de dentro da curva. Onde tiver salto, gente, pense o seguinte, o salto o carro sempre desacomoda. Pode até ter um problema mecânico na hora de cair num salto, o carro pode perder o controle. Então, se está num salto e o local não for muito mais alto do que a estrada, não fique depois do salto. Fique antes do salto ou bem depois, que vai dar tempo até se o carro vier você poder se locomover. Se você fica logo após o salto, pode dar aqueles... a gente brinca, né, que ele tem muitos saltos, você dá um salto, desacomoda o carro, ou tem uma quebra mecânica, o carro perde, o piloto perde completamente o controle. Então procure sempre locais altos, para o lado de dentro da curva, e respeite a sinalização. O pessoal faz um trabalho fantástico com as fitas, respeitem a sinalização, conversem com o proprietário da área onde vão ficar. Por favor, não deixem lixo, porque cada vez é mais difícil conseguir lugares para o rally passar, porque as pessoas às vezes vão lá, a gente sabe como é que é, a gente vai para se divertir e acaba deixando lixo, danificando a propriedade. Então conversem com a pessoa antes, onde vocês querem assistir o rally, se essa pessoa proprietária do imóvel, da área rural, ela aceita que fique lá, ou se ela tem alguma condição para as pessoas fiquem lá, se ela vai liberar um acesso para ir lá, para não estragarem uma lavoura, e principalmente não deixem lixo. Pois é. Existe alguma preparação especial de vocês para competir numa prova tão importante como essa? Na verdade, a nossa sorte é que Erechim não é a primeira prova do ano, né? Sim. E é muito próxima à prova de estação. Estação é a prova mais rápida do calendário nacional, né? Aquela parte de estação, Erebango, Getúlio Vargas, são especiais muito rápidas. Então a gente procura não baixar a concentração que vem de estação. Então em estação a gente faz uma prova já pensando em Erechim, até no acerto do carro. Então a gente faz um acerto, procura um acerto onde vai também poder andar em Erechim para não ter que fazer testes antes da prova. E sai de estação, revisa o carro, deixa o carro pronto no último dia, não mexe em nada, regulagem nenhuma, apenas revisa o carro e tenta se manter na concentração para a prova de Erechim. Faz de conta que é um dia mais a prova de estação. Ai, ai, ai. Quem fica mais concentrado, o piloto ou o navegador? Ou a atenção é igual? Olha, eu sempre digo que eu sou mais concentrado que o Milton, né? Porque o Milton até a gente brinca, né? Ele gosta... da mesma recíproca que tem do público para ele tem para o público, né? Então, ele tem que abanar, ele tem que dar ação de luz, ele liga o pisca, às vezes ele fala o nome da pessoa que está, então ele tem que brigar com ele um pouco, se concentra um pouco mais, né? Para levar as condições, mas a gente tem que ficar buscando, né? Como é em casa, então é muito mais gente conhecida às vezes, e as pessoas pegam e falam, eu vou estar em tal ponto. Então, quando passar por lá, ele fica aquele negócio na cabeça marcado. Ele fala, me lembra quando passa lá, tem que cumprimentar a tal pessoa que está lá. Então, fica essa história. Então, tem que manter um pouquinho a concentração também, puxar um pouco a concentração. E é o trabalho que o navegador faz também, né? O navegador tem que estar 100% concentrado. E quando vê que o piloto desconcentra um pouco, também chama atenção para ele voltar para a pista. Vocês já estão no rally há praticamente 25 anos ou 25 anos. O que mudou da primeira prova para essa prova aí que a gente celebra uma data tão importante? A minha história no rally, a primeira prova, eu não competi, não fiz nada, apenas eu corri de regularidade, então nós fomos assistindo um ponto. Na segunda prova, então, já trabalhamos como voluntários. Teve uma época que nós saímos de Erechim para ir para outros estados do Brasil para fazer as provas, né, e pegar know-how. Fomos visitar provas no exterior também, e tudo isso foi criando, né, digamos assim, uma experiência que foi passada ao redor, através das gerações, né, porque algumas pessoas ainda continuam, mas muitas pessoas novas entraram. Essa experiência sempre foi passada, e cada vez que entra uma pessoa nova, entra com mais garra, né, e querendo algo diferente. Então hoje o rally do que era antigamente, desde o parque de apoio, né? O nosso primeiro rally que nós fizemos, o apoio, ele era na área externa da FRINAP, onde hoje tem um estacionamento externo aquele. Ele era alto, da mesma altura que onde é o parque, para quem não é da época, né? Então não tinha o parque para usar, o parque era fechado e os apoios ficavam na rua.
Então hoje tem uma estrutura de apoio grandiosa, né, para o público. Nós tínhamos o Super Prime, que era na sede do Automóvel Clube, que era algo fantástico também, e foi lá para o Parque da FRINAP, onde tem muito mais estrutura. As especiais, tem alguns trechos ainda que são lá daquela época, mas muitos trechos novos também. As estradas mudaram muito. Cada rally que passa, você vai ver a estrada, cada vez ela está mais larga, porque sempre passam a prefeitura para dar uma ajuda ali, para aumentar. Então está cada vez melhor as estradas também. O rally hoje, os carros são muito mais rápidos e muito mais confiáveis, então se quebra muito menos. Sim. Nós tínhamos muito problema de grid antigamente, que no sábado corria, chegamos a largar 90 carros em Erechim, no sábado eu largava 20. Né? Então hoje os carros são muito mais confiáveis, praticamente 80% do que larga no sábado completa a prova no domingo. O rally evoluiu muito, né? E a gente espera também que as pessoas, quando vão assistir também, como falamos antes, evoluam um pouco também. Vamos ver se esse ano não sobra lixo aí, e não quebre nada nas propriedades. Verdade. E amanhã à noite nós temos a largada promocional na Praça da Bandeira. Muitas pessoas vão até lá para ver os pilotos uruguaios, ver o Saba, enfim, ver esses pilotos que têm nome. Mas também muitos vão para ver as celebridades de Erechim, que é você, o Milton, o Juliano esse ano não vai competir por motivos de saúde, mas que são uma referência do rally. Qual é a mensagem que você deixa aí para toda a população de Erechim e principalmente para quem é fã dessa dupla? Primeiro, assim, aproveitem. A gente sabe que os fãs de rally esperam o ano inteiro para a semana do rally. Não é só a quinta-feira, não é só a sexta, né? O pessoal está vivendo isso há tempo. A gente vê lá no próprio clube que as pessoas já estão há 15 dias atrás saindo para ver o lugar onde vão assistir, demarcando, falando com os proprietários, reservando áreas para ficar. Então, aproveitem. O rally é feito para os pilotos competirem, mas os pilotos precisam do público nas especiais para incentivar. Então, o rally é feito para vocês. Aproveitem com moderação, muita moderação, cuidado. Quando acabar o rally, não pensem que são pilotos de rally, tá? Vamos devagar, voltar para casa com consciência, mas principalmente aproveitem muito. Aproveitem para curtir com a família, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Você vê no especial. Não, tem turma de amigos, mas tem turma que tem família, com crianças, com bebês, né? Vai ser um fim de semana maravilhoso. Essa chuva prevista para domingo não vai vir. Ela está cada vez menor e cada vez mais longe, ela não vai vir, então vai ser um fim de semana muito bom. Aproveitem, curtam. Nos vemos na quinta-feira na largada promocional e sexta-feira no Super Prime. E, se Deus quiser, domingo na chegada no pódio. Isso aí, a gente deseja toda sorte para as nossas equipes aqui de Erechim, que dão esse espetáculo, que se envolvem no rally, os organizadores, os voluntários, enfim, são muitas pessoas, né, Vini, para a gente citar nomes, mas todos é que fazem o rally e a nossa população deixa o espetáculo muito mais bonito. Parabéns e sucesso, e que a gente possa realmente se ver no pódio. Obrigado a todos. Nos vemos no pódio, sim, com certeza. Domingo à tarde estaremos lá no pódio comemorando, quem sabe, mais uma vitória e saímos líderes aí do Campeonato Gaúcho e Brasileiro. No próximo bloco você confere. O Observatório Social do Brasil em Erechim se prepara para iniciar aulas nas escolas para formar o Observador Mirim. Também a previsão do tempo para quinta-feira. Nós já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece.
com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quarta-feira ensolarada, a temperatura super agradável, mas a gente vai conferir a temperatura de quinta-feira. Quinta-feira nós vamos começar o dia com 8 graus ao amanhecer, a máxima 25 graus, a média do dia em torno de 17 graus, a umidade do ar 65%, ventos 10 km por hora e não teremos chuva aí nessa quinta-feira, um dia importante para Erechim, o dia da abertura oficial do nosso Rally Brasil, que este ano comemora 25 anos aqui na cidade. Nos próximos dias, o Observatório Social dará início ao projeto Observador Mirim nas escolas, que tem como objetivo abordar o exercício da cidadania plena em cada fase da vida, ao promover a valorização de alunos do ensino fundamental por meio da complementação educacional e o apoio pedagógico, com motivação de responsabilidade individual, mas também coletiva, promovendo o desenvolvimento da personalidade vinculada às boas práticas, com valorização da cidadania e controle social, e demonstrando a importância social dos tributos e os direitos, dever de exercer e controle social. Nós conversamos com as voluntárias sobre o projeto e a importância de todos nós, toda a comunidade, se unir nessa causa social. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para a formação de uma sociedade mais digna, mais justa e com valores mais firmes. Nós vamos conversar com o Observatório Social do Brasil, Erechim, que trabalha justamente os valores familiares e os valores que a gente carrega aí no decorrer de toda a nossa vida e que muitas vezes a gente aprende dentro de casa com pequenas atitudes. E para falar sobre o Observatório Social, está aqui conosco a Luciane Manha Bosco, que é contadora e voluntária do Observatório Social de Erechim, acompanhada da Fernanda Girardello, que é advogada e também é voluntária do Observatório Social. Bem-vinda, Luciane. Obrigada, Sandra. Obrigada por ceder esse espaço para podermos falar um pouquinho sobre a nossa entidade, que faz um trabalho incrível na nossa cidade. O Observatório Social do Brasil, Erechim, hoje, ele conta com os voluntários que estão atuando diretamente na Prefeitura Municipal de Erechim para observar e acompanhar todo o monitoramento de licitações, de obras, enfim, e também os projetos sociais nossos, que hoje a gente quer falar muito sobre eles, né? São importantes, né, Luciane? E a Fernanda Girardello, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, conversarmos um pouco sobre o Observatório Social Mirim, como disseram, é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, que é a formação do cidadão pleno. O Observatório Social já tem uma atuação aqui em Erechim já há um bom tempo, né, Luciane? Ele passou por mudanças aí nos últimos anos. Como é que está toda essa questão? O Observatório Social em Erechim, ele existe desde 2013, né? Ele é uma rede, na verdade, nacional, e a nível nacional ele existe desde 2006. Então, hoje o Observatório está presente em mais de 150 cidades no Brasil todo, né? Então, quase todos os estados, alguns estados ainda não fazem parte, e aqui no nosso estado, nas principais cidades, tem um Observatório Social. Ele atua diretamente na gestão pública municipal. O que ele faz? Ele faz um trabalho técnico, né, com um olhar de conhecimento em cima de tudo que acontece na prefeitura. Então, o que a gente faz? A gente acompanha elas, se precisar oficiar a prefeitura em relação a alguma coisa que não está de acordo, como ele utiliza uma rede nacional, nós temos um portal onde a gente pode verificar valores, preços, todas essas informações.
Certo. O Observatório Social, ele trabalha justamente com esse olhar mais técnico. Quem são as pessoas que se envolvem nesses projetos, participam das licitações, analisam para ver se tudo está de acordo com a lei? As pessoas que fazem parte do Observatório, inclusive, estamos sempre precisando cada vez mais de voluntários. Fica aí o convite, né? Fica aí o convite, sem falta, de que venham até o Observatório, se voluntariam, né? Não precisa ter uma formação. Claro que é ótimo quando é um contador que entende de números, quando é uma advogada, os advogados que entendem da legislação. Agora, por exemplo, licitações envolvendo obras públicas, né? O que a gente precisa para acompanhar? Claro que a estrutura de governo toda tem isso. Os vereadores acompanham, que é parte deles de fiscalizar, né? O que a gente faz é tentar, como cidadãos de bem comuns, querendo que tenha uma gestão pública eficiente, colaborar. Então, claro, se eu tiver um engenheiro civil, por exemplo, para acompanhar uma obra pública, com certeza aquilo ali vai ser tecnicamente olhado com olhos, né, melhores. Então, o que a gente tem? A gente tem nesse grupo ou amigo ou conhecido que tem uma profissão que está de acordo com aquela situação, vamos lá, pedir apoio, que se voluntaria para olhar essa documentação, esses projetos, enfim, né? Hoje a gente tem pessoas que, dentro da disponibilidade de tempo, estão sempre ali acompanhando conosco, né? Atualmente tem as questões envolvendo, por exemplo, a mobilidade urbana, que são audiências públicas grandiosas, né? A questão da água, do saneamento, Corsã, tudo isso aí a gente olha, mas também sempre procurando buscar as pessoas técnicas dentro do observatório, voluntários que entendem, para acompanhar. Com certeza, mas também existem projetos com crianças, projetos educativos, né, Fernanda? Isso, existem muitos projetos. Como o observatório ele tem como foco a educação cidadã, né? Então, o ano passado foram realizados 2 projetos, né? Um foi o projeto do concurso de redação e desenho, que foi uma parceria firmada com a Controladoria Geral da União, o Ministério Público e nós. Nesse concurso de redação e desenho, o tema foi Conversando a Gente Se Entende, né? Então, a gente trabalhou com a comunicação violenta, como dizer o que penso sem que eu machuque o outro, né? Trabalhando a empatia dentro desses assuntos, né? Que são importantes para a etapa, para as crianças menores, então, foi trabalhado com desenho. E para os maiores, então, com redação propriamente dita. Então, realizamos uma etapa municipal ano passado, inclusive com premiações aos que foram vencedores, né? E em que escolas é realizado esse trabalho? Escolas públicas, estaduais, municipais? Então, Sandra, nós trabalhamos com as 2 escolas, tanto municipais quanto as públicas, né? Então, ou seja, as privadas e as públicas, né? O nosso interesse é quanto mais entrarmos nas escolas, melhor, né? Nas escolas, melhor. Sim. Então, a gente abrange as 2. O ano passado, nós tivemos a maior parcela, foram escolas públicas estaduais, né? Mas tivemos também municipal e particulares. E uma menor participação nós tivemos. Inclusive, nós tivemos uma escola de outro município, que é lá de Barão de Cotegipe, é uma escola do interior. Sim. É a Miguel Vavruc, que também participou e se encantou. Tomara que a gente possa ter de novo outras escolas de lá também. Sim. E também teve de Capoeirê, né? Que teve aquela escola que a gente deu lá, que pertence ao município de Erechim, mas também nós nunca tínhamos trabalhado com escolas do interior, em função do número de alunos, que é bem menor, né? Bem menor. Mas foi fantástico. Esperamos. Essas escolas foram trabalhadas com o Observador Social Mirim. Daí né? o Observador Social. Aí foi um outro projeto que nós realizamos no ano passado, nos 5º e nos 6º anos, né, Sandra? Sim. Em que a gente trabalhou a questão de cidadania mesmo, né? O que é ser cidadão, quais são os direitos, quais são os deveres, né? A estrutura do Estado, se trabalhou conceitos importantes, corrupção, ética, né? Trazendo, como são crianças do 5º e 6º ano, nós trouxemos exemplos para a realidade deles, né? Então, a gente trabalhou através dos exemplos, como eles podem identificar, como, por exemplo, furar a fila. Né? Furar a fila é um ato de corrupção.
né? Depredar uma mesa. Patrimônio público, que a gente patrimônio vê tanto público, falar, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com esse conceito do que é público, trazendo a educação fiscal, explicando para eles que, por exemplo, quando um pai vai adquirir um calçado, Sim. dentro do preço do calçado vai estar embutido o tributo. Esse tributo vai lá para o cofre público e vai virar futuramente em bens. Então, a gente consegue trazer para eles de uma maneira bastante simples, né? A educação fiscal para que eles compreendam e dê valor, que aquela mesa os pais deles também colaboraram para a aquisição, né? Então, trabalhamos conceitos de ética, né? Corrupção, e todos esses assuntos que são importantes para que a gente consiga fazer com que, desde criança, esses valores sejam reforçados. E que fiquem presentes no dia a dia, né? Porque é de pequeno que a gente vai formando caráter e vai separando o joio do trigo, né? Então, eu acho que tem que ser desde pequeno mesmo. Esse trabalho é extremamente importante. Luciane, me fale um pouquinho das ações que vocês estão realizando, projetos, dados, enfim. Assim, atualmente, então, a gente está iniciando agora, de novo, o projeto Observador Social Mirim, Sim. né? E estamos aí captando escolas, enfim, interessadas no projeto, né? A gente está conversando com a rede municipal, com a Secretaria Municipal, enfim, com a Secretaria Estadual, que é o DRE, enfim, e captando, claro, também os nossos apoiadores para esse projeto. Necessário. Necessário. Recentemente a gente fez uma ação de venda de galeto em massa, né, para arrecadação, mas é mais em função para manter o observatório e tal, que a gente tem uma estrutura para manter, né, tem uma secretária que trabalha num número de horas mais curto, enfim, mas estamos aí captando mantenedores para a questão do observatório e agora para esse projeto. Pois são duas coisas diferentes e as duas que precisam de receita. Como é que a pessoa se envolve em um e de repente quer ser mantenedor do projeto escolar, não quer participar do outro? Como é que funciona aí para a pessoa se envolver? Atualmente a gente está indo nas empresas captar os nossos apoiadores para os projetos, né? Certo. Então, a gente tem feito um trabalho de apresentar todo o nosso projeto do ano passado, os 2 que foram feitos em relação às crianças e tal, que é o Observador Social Mirim e o concurso de desenho e redação, né, para que eles visualizem e se interessem pelo assunto, a fim de proporcionar esse apoio financeiro, Sim. enfim, né? Para isso, a gente oferta nas empresas também o próprio projeto para crianças de funcionários e tal, coisa assim. A gente tem algumas palestras que a Fernanda dá, que é para adultos também, voltado toda para essa área de educação fiscal, cidadania, enfim, né? Isso, recordando que o ano passado nós tivemos grandes apoiadores, né? Tivemos o Cavalete, a Sicredi e tivemos também a Chamex o ano passado, que foi uma experiência bastante importante. Nosso projeto foi selecionado entre 5 projetos do Brasil, o nosso foi selecionado. Nós ganhamos recursos, né, e trabalhamos com a Chamex nos apoiando financeiramente. E foi bastante importante porque nós fizemos, além de fazer todas esse trabalho em sala de aula, nós fizemos avaliações, né? Nós fazíamos avaliações nas salas de aula quando a gente chegava, antes de aplicar o projeto, e uma avaliação no final do projeto. Para quê? Para que a gente pudesse mensurar qual foi o conteúdo que essa criança absorveu durante esse período em que ele esteve, né, dentro do curso do Observatório Social. Né? Então, a gente conseguiu mensurar a quantidade do que foi absorvido. E ainda, agora, né, nós entraremos com um questionário para os pais. Então, nós vamos saber o quanto disso, dentro, obviamente, o trabalho em sala de aula, o aluno antes, o aluno depois, e depois para a gente poder mensurar o que chegou nas famílias. Né? Foi uma exigência do Chamex. Isso. E isso foi bom porque a gente pôde apresentar números para os outros apoiadores também, né? Tanto que a gente conseguiu ainda trazer de parceiro esse ano Cavalete, Sicredi, então o Chamex seleciona outros projetos, né? Sim, não vai dar a oportunidade sempre também. E estamos aí batalhando, o Ministério Público é muito nosso parceiro, sempre foi há muito tempo, então também é um apoiador incrível, né? Sim.
E estamos aí, então, procurando novos mantenedores para que venham apoiar nesse nosso projeto. Pois é, mas esses mantenedores são pessoas físicas, pessoas jurídicas somente, ou pessoas físicas também podem se inserir? Ambos podem se inserir. Ambos podem se inserir. Atualmente no observatório, os nossos mantenedores mensais, com um valor um pouco mais acessível e tal, que a gente tem, são pessoas físicas ou profissionais liberais, ou pessoas que já fizeram parte do nosso observatório, hoje não podem mais atuar de forma presencial, então colaboram financeiramente. Mas algumas empresas, com certeza, mas assim, é uma coisa para manter, né? Mantenedores, para apoiar os projetos, como o gasto é muito mais dispendioso, a gente tem formatura, tem material. Para você ter uma ideia, nossos alunos, eles recebem uma constituição em miúdos, né? Além da cartilha, que é todo o conteúdo, né? As aulas são praticamente lúdicas, com jogos, né? Depois de desenvolverem todo o projeto da cartilha. A gente tem também uma Constituição, como a gente fala muito sobre a Constituição, sobre os poderes, enfim, a gente tem uma Constituição em miúdos, que são 3 exemplares da Constituição, todo do Senado, né? Com uma linguagem adequada para a criança. Sim. Isso. A gente tem também todo o material, camiseta, a questão da premiação da formatura, as coisas que a gente oferta na formatura. Então, o gasto é bem elevado. O ano passado, nós formamos mais de 360 crianças. Nós já tivemos formando em torno de 500 alunos em edições anteriores da pandemia. Certo. Aí veio a pandemia, como tudo, foi parado os projetos, né? Então, quando nós retomamos agora, até porque as escolas municipais estavam com muita demanda de conteúdo, ficava difícil apresentar oportunidade para projetos de outros, sabe, de outras entidades. Eles tinham que selecionar. Então, assim, como já tem projetos que são que nem o PROED, ele é parecido com o nosso, né? Sim. O PROED, que ele entra em muitas escolas, já demandava tempo, a gente não conseguiu tantas escolas para participar do projeto. Mesmo assim, a gente batalhou lá e foi atrás. Esperamos que esse ano tenha bem mais alunos também. Mas foi uma formatura enorme, foi no CTG Galpão Campeiro. Teve visitação no Sicredi, foram 4 módulos de 1h30, 2 horas cada. Puxa. Mais a visitação no Sicredi e depois mais a formatura. Então, é toda uma estrutura e um pessoal envolvido para a realização do projeto, né? Pois essa preparação que vocês dão para essas crianças, ela conta na grade curricular? É uma atividade extra classe? Como é que ela fica ali para o aluno? Isso vai somar de que forma lá na frente? Seria matéria. É uma matéria, mas é uma atividade extra. Né? O que acontece, Sandra, na verdade, é que o que está sendo tratado ali, ele corrobora com o que a escola está trabalhando. Sim. Durante o ano. Né? E então, a gente insere o projeto dentro da escola. Antigamente, nós tínhamos essa matéria na escola, que era o SPB ou Emoci. Ela é praticamente aquela matéria. O projeto ele é todo estruturado nesse conteúdo, né? Sim. Que dá vazão ali ao que faz o presidente até o prefeito, até o vereador. Toda a estrutura de governo. Pois é, e deixando bem claro para os pais, para as pessoas que nos assistem, nós não estamos falando em política, nós estamos falando em ensinar ética, ensinar valores, ensinar as crianças a ter a sua própria opinião também diante dos fatos. Acho que é isso, né? Isso absolutamente. O observatório, ele é totalmente apartidário. Sim. Tanto que para você fazer parte como voluntariado ou enfim, entrar para o observatório, você não pode ter nenhum vínculo partidário, não ter um cargo público, por exemplo, a nível daqueles que a gente observa. Por exemplo, a prefeitura ou a Câmara de Vereadores. Então, dificilmente vai ter algum vínculo partidário. E a gente não discute, em hipótese alguma, política, até porque cada um tem a sua opinião e isso não é levado para a sala de aula, né? E a gente tem que aprender a respeitar as opiniões, né? Nem sempre a gente concorda com tudo, mas também a gente tem que ter aquele senso crítico de analisar sem entrar em atrito. Eu acho que o papel fundamental é fazer com que essas crianças tenham esse senso crítico sem atritos, né? Exato, exatamente. Para as pessoas ajudarem, colaborarem financeiramente ou sendo voluntário, como é que elas fazem? Bem, entrar em contato com o Observatório Social Mirim. Nós temos redes sociais, nós temos Instagram, temos Facebook,
né, Lu? E atualmente a gente está, então, com a nossa sede, com uma sala que é cedida pelo Cindy Lojas, ali na Nelson Ehlers, né, que é juntamente com o Cindy Lojas. Então, a gente tem a Ana, que trabalha durante a tarde lá, né, que é a nossa secretária. A Ana vai receber com o maior carinho qualquer pessoa que for lá, enfim, se direcionar, né? Tem os nossos telefones na rede social também, se precisar. Sim. Então, dessa forma, a gente gostaria muito de convidar as pessoas a virem fazer parte do Observatório como voluntário. Atualmente, para o nosso projeto do Observador Social Mirim, precisamos de professores, né? De gente da rede de ensino, pedagógico. Que tem essa habilidade. Isso, que tem essa habilidade que nós estamos aprendendo aqui como advogada e contadora, enfim. Mas seria excelente se hoje nós pudéssemos agregar no nosso grupo alguns professores. Para isso, nós também fazemos trabalho nas universidades, né? A gente tenta captar, mas inclusive no Medianeira, que tem o curso lá apropriado, né? Mas a gente não tem conseguido pessoas disponíveis para fazer esse tipo de coisa, né? Que não é fácil. Sim, é um comprometimento, né? Porque depois que você assumiu, as atividades estão andando e tem que dar sequência, não dá para desistir. Exatamente, é um compromisso, né? É verdade. São 3-4 meses de trabalho ali, então, quase que diário. Puxado. Então, o ano passado nós estivemos em 8, né, Lu? 8? Muita escola. Então, assim, quem tiver interesse em participar, não só como apoiador financeiro, mas também com essa estrutura pedagógica, conhecimento, e como é uma aula para as crianças, não deixa de ser conhecimento para nós também, né? Eu até não me envolver no observatório, eu não conhecia absolutamente nada de licitação pública, né? Sim. Hoje eu sei entrar em qualquer portal de transparência pública, então isso é muito importante para as pessoas fazerem parte da sociedade. Verdade. E o observatório está aí também para a comunidade, quando quiser participar de uma reunião. Acho que isso também é aberto ao público em geral, que queira conhecer, né? Porque conhecimento a gente leva para a vida toda, né? Não usa hoje, mas amanhã pode ser que vai usar. Exatamente. É possível também participar. É possível. É possível. Então, fizemos o apelo para que venha até nós e faça parte, conheça, porque é um projeto incrível, não tem como não se apaixonar, né? Não é uma entidade que tu vai só despender tempo, tu vai poder ter conhecimento e ter aquela paixão. E interação. Né? Interação. Muita interação. Isso é importante. Bom, eu quero agradecer vocês por estarem aqui falando do observatório. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, o espaço está aberto, está disponível para vocês. Cookie? Eu acho que é isso mesmo, é convidar o pessoal para vir conhecer o observatório, fazer parte, né, se voluntariar. E tentar pedir assim carinhosamente para que as empresas nos recebam, olhem o nosso projeto, né, e venham com uma forma de apoiar, né, principalmente assim porque a gente tem muito a oferecer. Tem cursos incríveis, até para todas as empresas hoje atuam praticamente com licitação pública. Nós temos cursos, existe a Escola da Cidadania, né, no observatório, onde a gente pode apresentar diversos cursos para os empresários ou seus funcionários que trabalham, que atuam na área de compras e vendas públicas, né? Sim. Então, é importante que venham participar. Isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Estamos sempre à disposição para, quando precisarem, contem sempre com o nosso apoio. Obrigada. Obrigada. Agradecemos sua audiência, desejamos uma ótima noite de quarta-feira. E amanhã a gente está aqui novamente às 20 horas. Até lá! mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.